Fala pessoas, dia 4/3, terça-feira, carnaval, mais um dia aqui de notícias. Lembrando, teve vídeo exclusivo importante, 3GM, 1h30 quase da gente conversando sobre todo o que aconteceu na Casa Branca, no Salão Oval, essa briga, o Zelensky, como que isso está acontecendo, por que ele teve aquele posicionamento, explicando tudo isso e muito mais de política nacional, tudo. Um vídeo importante para vocês assistirem. Lembrando, tem link da Amazon. Você clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Então teve esse vídeo aqui ontem. Hoje vamos falar mais de novidades em relação a todo esse embate da Ucrânia com os Estados Unidos, porque a coisa vai ficar um pouco séria, porque Donald Trump decide suspender a ajuda militar à Ucrânia. Esse cara não quer que haja paz enquanto ele tiver apoio dos Estados Unidos. Tá dizendo o que o Donald Trump? Enquanto a gente der dinheiro, ele vai ficar tranquilo, porque o dinheiro não é dele, ele vai gastando e existem papos aí que muitas vezes o dinheiro pode até ser desviado. Aí a gente já não sabe. Mas Estados Unidos suspende auxílio militar à Ucrânia após discussão entre Trump e Zelensky, que aconteceu sexta-feira, se não me engano, que eles tiveram aí um momento acalorado, até que o Zelensky chegou pro Trump e falou, olha, um dia vocês vão sentir o que eu tô sentindo. E o Trump ficou muito bravo e falou, você não sabe como a gente vai sentir, se a gente vai sentir ou não, e começou essa briga toda. Só que eu quero mostrar algo interessantíssimo, porque muita gente, eu percebo nas redes sociais, que esqueceu como o comunista trabalha. Lula diz que Trump humilhou o Zelensky, chama bate-boca de cena grotesca. Isso mesmo, aquele Lula que nunca ficou do lado do Zelensky, que sempre assim ignorou o Zelensky, que o Zelensky não gostava, agora mudou o discurso e ataca o Trump. Por quê? Porque comunista é esperto, tem um discurso de dualidade que ele faz assim, o que for o melhor no momento, ele vai lá e o faz. Então se ele no momento tá a fim de bater no Zelensky, criticar o Zelensky, ele critica, para não afetar o Putin, que é o real chefe dele. Agora, como o Trump é uma ameaça maior e ele não tem muito apreço à verdade, ele vai lá e ataca o Trump. Fala que o Trump humilhou, que é o grande mal no futuro do Brasil. É o quê? Quando o Trump começar a vir pro Brasil e falar, olha, a gente precisa mudar as coisas aqui. E já está acontecendo, a gente sabe muito bem na questão do Moraes. E os esquerdistas que apoiam o Lula, que antigamente achavam o Zelensky horrível, tá lá. Exatamente isso, o Lula tem razão, humilhação é pouco para descrever a cena, Lula tá certíssimo. E a verdade para esses caras não existe. Então a gente sempre soube que Zelensky é um globalista, foi colocado lá, né, como um fantoche, a gente sabe de tudo isso. Só que agora o Lula tem razão, porque o Trump é a ameaça maior. Então nunca acredite num comunista, ele está sempre mudando o discurso. A verdade é a última coisa que ele vai buscar, né? Pode até buscar como um relógio quebrado, tá certo, 2 vezes ao dia, mas só isso mesmo. O chefe da OTAN pede a Zelensky que restabeleça relacionamento com o Trump, porque o chefe da OTAN sabe que o Trump não está recuando, só ver a relação aí como teve com o Zelensky no Salão Oval, o cara não recuou momento algum, ainda mais eles falando, um dia vocês vão sentir que você tem um oceano aí e tal, falou que vocês vão como é que é e ver como é que é, mas o Trump não, você viu que não abaixou a bola. Após suspender a ajuda, autoridades dos Estados Unidos buscam reconhecimento de Zelensky, né? Marco Rubio pediu publicamente para que o presidente ucraniano se desculpasse pelos acontecimentos da reunião de sexta-feira, só repetindo o que aconteceu. O Rubio ele chegou para o Zelensky, 10 dias de acordo, chegou no 5º dia, estava tudo prestes a assinar esse acordo aí. Aí o Zelensky falou, não, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir lá no Salão Oval cheio de câmeras falar com o Trump pessoalmente. O Rubio falou, tá bom, né? O cara não vai fazer besteira, chegou lá, começou a discussão, né? E agora, Zelensky já tá começando a falar, já é hora de fazer as coisas darem certo, pode ser que realmente a gente precisa conversar de novo. Dias após bate-boca, Zelensky já diz estar pronto para trabalhar sob a liderança de Trump. Falei, o cara não tá pra brincadeira. Ele teve vários amigos, após bate-boca com Trump, Zelensky se reúne com Starmer e Rei Charles, já chega o Reino Unido e dando 2 milhões de libras, a gente vai ver pra quê, você é muito bem-vindo aqui, tem total apoio do Reino Unido, já começa o pessoal a dar aquela cutucada com o Trump, isso aqui é tudo pra globalistas resistirem ao Trump, tá? A guerra na Ucrânia, o premier britânico diz que não aceita que Estados Unidos seja um aliado não confiável, aí já tá com o Rei Charles, você percebe assim, o povo tá sofrendo bastante, né? Mas eles sempre estão bem assim com um visual tranquilo. Após bate-boca com o Trump, Zelensky recebe apoio de líderes europeus, tá aí, né? Um monte de gente contra o Trump, né? E o que eu quero dizer para vocês é o quê? O Trump chegou e falou pro Zelensky, olha, você está negociando com o 3º conflito mundial. O pessoal achou que era exagero, então olha isso aqui. França oferece arsenal nuclear contra a Rússia na Europa, tá? Oferece para ser usado aonde? Vai ser usado no território ucraniano? Vocês estão querendo usar arsenal nuclear no território ucraniano? Ou seria na Rússia?
Onde vocês vão usar isso aí? Isso aí, sendo usado contra uma potência nuclear, não geraria um retorno? Vocês estão querendo começar uma guerra mundial? Será que os globalistas querem forçar? Porque o Biden estava quase forçando uma, né? Antes do Trump entrar. Só que eu pergunto, né? Será que os globalistas estão querendo começar esse conflito mundial para colocar em prática toda aquela Agenda 2030? Já ouviu falar da Agenda 2030? Você escuta eles falando tanto de comer inseto? Será que 5 mil ogivas nucleares explodindo pelo mundo infectaria alimentos e as pessoas ficariam com problema para alimentar? Será que é isso que eles estão querendo? Não sei. A Europa deve ser rearmada urgentemente, afirma a Ursula von der Leyen. Então tá todo mundo falando de armar. Todo mundo muito confiante. Reino Unido e França levarão Trump o plano para fim da guerra. Aí já começa aí 2 bilhões de libras, que o Zelensky diz que o dinheiro será usado para produzir armas na Ucrânia. O pessoal gosta dessa brincadeira, né, de guerra. Só que eu digo, por exemplo, a Europa, você está vendo todos contra o Trump. Só que a Europa ela tem assetos presos da Rússia, muita grana que eles deixam preso, né? Que eles tenham certo assim retorno, tá? Isso aí foi conversado com Macron e Trump. Só que os Estados Unidos só dá o dinheiro e não retorna nada. A gente vai falar disso mais pra frente, que teve um político brasileiro que falou sobre isso, tá? Zelensky fala, né, que tá muito longe da guerra acabar. É só ver a posição aí dos globalistas, né? E o Trump reage dizendo que é a pior declaração possível, porque ele tá querendo que pare. Porque para os Estados Unidos é o quê? É só dinheiro indo embora. Lembrando que eu recomendei o pessoal da comunidade fechada assistir Joe Rogan e Elon Musk conversando. Elon Musk falou que o problema de corrupção dos Estados Unidos é o maior da história da humanidade. Aí vocês vão lembrar, mas teve o Brasil, né? Que teve um problema também, o maior escândalo de corrupção da humanidade. Só que o Brasil é em real, né? A moeda não é tão valor, não tem tanto valor assim. Imagina em dólares, trilhões de dólares. Trump assina decreto que torna inglês o idioma oficial dos Estados Unidos, fortalecendo o patriotismo. O pessoal lá tinha alguns estados que não era oficial ainda, então ele está deixando tudo bem claro. Fala que migrantes são ameaça pior que Putin para os Estados Unidos não virar uma União Europeia. Deveríamos gastar menos tempo nos preocupando com Putin, mais tempo nos preocupando com gangues de... Aí um monte de tipo de pessoas que entram na Europa e acaba afetando. O Trump, há muitos anos atrás, em 2018, se eu não me engano, ele falou, né? France is no longer France, ou seja, França não é mais França, você não vai lá, não tem mais as mesmas coisas, tá tudo diferente e acabado. Israel aprova a proposta dos Estados Unidos de entrega em Gaza durante Ramadã e a Páscoa judaica. Então eles já estão alinhados, sempre estiveram. Trump anuncia 25% de tarifas no Canadá e México, que serão aí colocadas em breve. E a China anuncia tarifas retaliatórias após a taxa dos Estados Unidos entrarem em vigor. E começa a guerra econômica. Economicamente falando, o Trump ele é imbatível. Ele vai para cima e tudo que envolver dinheiro e gastos tem que ser solucionado. Trump está fazendo a limpa antiglobalista econômica, porque se continuar, os Estados Unidos será uma força que será completamente dizimada. Então todos os globalistas que estavam em poder nos Estados Unidos estavam, na verdade, tentando destruir os Estados Unidos, para deixar a coisa bem livre para o BRICS. Lula quer discutir livre comércio no BRICS em meio ao tarifaço de Trump, né? E olha só quem está distante disso. Milei ameaça sair do Mercosul e diz que bloco só enriqueceu brasileiros. Brasileiros com poder, né? Mas olha só que interessante, o Milei, a Argentina, eu falei que ia voar economicamente. Olha isso aqui, Trump diz que vai considerar um acordo de livre comércio com a Argentina. Então quem tiver contra vai ter um monte de tarifa. A Argentina vai ficar suave e pensa no país que vai enriquecer muito, vai ser a Argentina. Lula convida Uruguai, Colômbia e México para participar do BRICS. Já começa os blocos se formando, a dança das cadeiras de nações indo pro BRICS ou indo pro lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm aí uma tarefa árdua e o Trump vai ter que ser aí o presidente mais casca-grossa da história, tá? Taxa das blusinhas rende 1,14 bilhão aos cofres públicos em 2024. Sabe o que é bilhão? De blusinhas você vai ter que saber. E olha que o pessoal parou de comprar, hein? Parou de comprar bastante, mesmo assim faturando 1 bilhão aí. Bate-boca com Trump só interessa ao bolsonarismo, avalia ministro do STF. E na minha opinião, vale muito mais, interessa muito mais para o pagador de impostos dos Estados Unidos. Por quê? Porque os caras estão aí. Imagina você tá aqui no Brasil, aí existe uma guerra. E aí você vê o dinheiro do Brasil sendo jogado. Já aconteceu no passado com a Dilma. Sendo jogado e aqui só, né? Pior do que já tá, o que é difícil. É essa revolta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está sendo sucateado, porque era exatamente o plano dos globalistas, sucatear os Estados Unidos para tirar ele da jogada. Então, existiu sim um grande engano dos Estados Unidos em deixar esses globalistas tomarem conta. Mas está acabando.
Mas como eu falei, vai demorar bastante ainda. Você vê que a resistência de diversos outros países estão aí resistindo. Estados Unidos vai ter que ser bem forte porque ficou muitos anos sendo drenado seu dinheiro, tudo. Relator da OEA cita compromisso do Brasil com direitos humanos após ouvir bolsonaristas STF. OEA reconhece compromisso do Brasil com a democracia e tá aí, né? Compromisso do Brasil. Todo mundo tá falando assim, aí não adiantou nada. Eu falei, na verdade, muita gente dizendo que vai dar certo e falando que não vai dar em nada, ambos estão errados. Como eu falei, é dia 25 de março, se eu não me engano, vai trocar o secretário-geral. E aí sim, após a troca do secretário-geral, vocês vão ver mudanças reais. Agora, esse cara que veio aqui, ele só veio avisar das mudanças. E por isso você vê com a cara de preocupação de todos. Ninguém tava sorrindo na reunião. Nem ele, com essa cara aí de medo, né? Um olho no peixe, outro no gato, completamente estressado. Tanto também os ministros. Então, lembre-se, a mudança vem aos poucos. Musk se envolve na ofensiva norte-americana contra o Moraes, logicamente, não ia esquecer, e os caras estão aí se unindo. E o Brasil, ele tem uma resistência, e a resistência vai ter que cair uma hora. E vamos ver quanto tempo vai durar, né? Enquanto tiver Estados Unidos, você pode ter certeza que mudanças acontecerão. Se Trump falhar completamente e não vencer os globalistas e os caras conseguirem começar um conflito mundial, meus amigos, a gente está ferrado de todas as formas. Vai ser bem difícil. A Colômbia libera a escala 4x3 para servidores do Senado. Para política é sempre uma maravilha. O povão pedindo e quem recebe são os políticos. Senado aumenta a cota para gasto de parlamentares. Novo limite chega a R$52 mil. E a Colômbia reajusta em até 65% a cota de senadores. Gasto aumentará R$5 milhões. Sempre muito dinheiro para eles. A Colômbia aí fazendo a festa. Muita gente aí tá achando uma maravilha. Quem tá achando? Os políticos, porque a gente só se ferra. E a STF marca 11-0 e confirma a decisão de Dino que liberou parte das emendas. Então Lula não quer brigar realmente com o Congresso no momento. Então se o Dino está liberando porque existe aí um acordo, um alinhamento do Alcolumbre, de Hugo Mota com o Lula, então as coisas vão fluindo, infelizmente, para o povo brasileiro. O governo vai retomar projetos sobre taxação de Big Techs neste ano, diz ministro. As Big Techs que eram o alvo principal dos globalistas e comunistas, porque eles estão tentando se alinhar ao Trump e dar liberdade de expressão, uma coisa que até mesmo o brasileiro acha que é coisa boba, né? Mas a partir do momento que a liberdade de expressão foi completamente destruída, limada, tirada do Brasil ou de qualquer país, esse país ele tem a liberdade de fazer o que quiser com o povo, porque não vai ter vídeo de Nicolas Ferreira falando de Pix e tal. Vai acabar tudo. Então na verdade, esse aqui foi o calcanhar de Aquiles dos globalistas. A partir do momento que eles foram para cima das Big Techs, o bicho pegou para eles. As Big Techs responderam ainda, fizeram muitas coisas que os globalistas quiseram, todo mundo sabe disso, eu senti na pele, só que a partir daqui para frente, se o Trump realmente fizer o que está fazendo, os Estados Unidos fazer essa mudança completa, essa limpa que é necessária, absolutamente necessária, esses caras aí, aqui o Brasil ele vai tentar manter esse plano dos globalistas, mas as Big Techs não vão querer, tá? Porque eles vão tirar muito poder e riqueza deles. Uma guerra maravilhosa, né? Uma coisa incrível. Vamos acompanhar. Gasto com tribunais de justiça no Brasil é 4 vezes a média internacional. Muito dinheiro gasto, tudo travado. Você vê os processos tudo preso, mas gastam bastante. Mídia Ninja usa ONGs para receber verba do governo Lula e ganha espaço na cultura. Olha o Estadão falando. Aí o pessoal reclamando, o Estadão também recebe dinheiro do governo. Eu estou enganado. Tadinho do Estadão, não recebe uma verba. E muitas curtidas, 1000 curtidas. O pessoal tá sentindo uma briga. Porque o que acontece? O Estadão, como eu falei, vai ter vários que não serão amigos do rei e vão ficar muito nervosos. Isso aí a gente falou de diversos exemplos aqui. O Estadão é um deles, né? Começou a atacar e veja. A gente vai ver outros exemplos aqui, mas olha só como o Lula está avançando uma coisa que ele não estava tão assim animado. Lula planeja para sexta sua primeira visita a um acampamento do MST neste mandato, porque ele estava longe. O MST vivia batendo no Lula. E o pessoal falava, nossa, o Lula então não é um comunista? Não, tudo tem tempo. Existe um momento que eles chegam, eles precisam disfarçar bastante, e quando as coisas ficam insuportáveis, eles começam a fazer um movimento um pouco mais agressivo pro lado vermelho. Olha o bonezinho vermelho aqui. Então é isso que está acontecendo. Então o Lula vai se aproximar do MST, que eu sempre falei, é um dos braços aí do PT, tá? Impopular, Lula sofre com protesto até dentro do próprio governo. A gente viu aí ministro que teve aí batendo cabeça e tal, porque é um momento crítico. O Trump chegando,
Estamos 3 meses. O negócio está absurdo e o Lula está sofrendo que até a Folha de São Paulo, a Veja, Folha de São Paulo, está colocando charge, a popularidade. Um convidado muito especial vai subir aqui no trio elétrico, sobe o Lula, todo mundo vai embora. E a gente vê, por exemplo, a Folha de São Paulo dizendo que a entrevista de Bolsonaro a Léo Dias promove entretenimento e ganha as redes. Você já percebeu? A Folha batendo no Lula, fazendo chacota com o Lula e elogiando a entrevista do Bolsonaro? O tempo muda, as coisas mudam bastante, né? É preciso parar de ter filhos, falas polêmicas de Lula desagradam mulheres e derrubam a aprovação no segmento, né? Aí já chega o Lula falando para parar de ter filhos. E quem vai pagar INSS? E quem que vai trabalhar? Vai ficar um povo velho, né? Que não consegue trabalhar, que tá todo mundo aposentado. Enfim, falas que não são muito espertas e tipo essa aqui, sobrinho de Dilma quer diminuir o número de assaltos tirando policiais das ruas. Ou seja, um policial fez uma boa ação, tira ele da rua. É sempre assim, né? São soluções maravilhosas. Também só podia ser sobrinho da Dilma. E o silêncio bolsonarista sobre o Oscar vencido por Ainda Estou Aqui, né? Eles falando que deveria ter falado. Mas vai falar o quê? Foram 3 indicações, ganhou uma, tá? A Fernanda Torres não ganhou como melhor atriz, mas a gente tem que lembrar que esse filme nada mais do que uma propaganda política, tá? Você acha que apareceu do nada no governo Lula, aparece um filme sobre ditadura e ele ganha premiações, né? E é à toa, é aquilo. Tanto o Walter Salles cita a fragilização da democracia nos Estados Unidos e como o filme sobre ditadura fala com a realidade atual, significa o quê? Significa que eles estão fazendo um filme para mudar aí a opinião pública no Brasil em relação a uma possível intervenção militar ou qualquer movimentação nos Estados Unidos, do Trump agora, ele está dizendo, o Walter Salles, e aqui no Brasil, uma interferência americana do Trump aqui no Brasil. Certo? Entenderam qual que é o movimento político disso aí? Se o golpe de Bolsonaro tivesse dado certo, o Brasil teria ganhado o seu primeiro Oscar? Bolsonaro, ele não quis o golpe. Bolsonaro deixou muitas coisas acontecerem, até a cabeça dele rolando lá, de que fizeram de cera, sei lá do que era. Não sei. A única coisa que eu sei é que no Brasil, construtora chinesa quer controlar 2 das maiores obras do país, a CCCC, né? China Communications Construction Company. Não é PCC de Partido Comunista Chinês, mas é parecido. E eles estão tomando conta aqui, tanto do um túnel de Santos, que falaram aí, né? Que vão fazer, além da ponte entre Salvador e Itaparica. Tá aí o China muito presente. E olha, vídeo mostra militares cariocas ouvindo funk durante guerra na Ucrânia. E o Brasil não deixa de decepcionar, até mesmo num lugar assim que se diz extremamente preocupante, tá lá os brasileiros tocando funk. Enfim, só para finalizar aqui, o Exu é o dono da Sapucaí. Beija-Flor levou o Exu para a Avenida Minha Gente, muito axé, tal. E só para lembrar que eu deixei no Patreon alguns vídeos, vou postar mais alguns, que a gente vai fazer um mini spin-off da série Rituais, que o pessoal tá pedindo bastante. Vai ser um vídeo breve, só pra gente mostrar algumas coisas que apareceram nesse carnaval, que significa que é muito além do que uma festa, né? E os caras estão cada vez mais assim, deixando a coisa muito clara. Então preste atenção aí, a gente vai fazer esse vídeo hoje ou amanhã, já vou pegar assim, vai ser um vídeo não muito longo, mas vai ser importante algumas coisas que eu vou falar para os próximos vídeos do Rituais que a gente está fazendo, tá certo? Estou estudando o máximo que eu posso para trazer essas informações que são de difícil encontrar aqui nas redes sociais, na internet, no que for. Pessoal, lembrando, ajuda o canal como puder, tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou. Estamos aqui praticamente todos os dias, nessa segunda-feira não teve notícias, mas teve vídeo exclusivo que inclusive teve muita coisa. E assim que der, já tem o vídeo no Libertas Novas, se inscreva lá e a gente continua atualizando. Não vamos deixar aí as coisas não sem atualizar. Porque estamos em um momento crítico, parece que não. Trump chegou, mas tem muita coisa a ser feita contra os globalistas aí. Senão os Estados Unidos sucumbe. E se sucumbir, o Brasil vai junto. Tá bom? Muito obrigado, a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.